Durante uma sessão solene no Senado, em homenagem ao centenário do falecimento de Rui Barbosa, com a presença do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, o senador Magno Malta pediu a palavra para lembrar que o homenageado tinha um aguçado senso de justiça e defendia a legalidade e os direitos humanos como base de qualquer Estado. O senador citou frases famosas de Rui Barbosa sobre a injustiça que decorre da concentração de poderes nas mãos dos maus, notando que o discurso parece mais atual do que nunca. Magno Malta disse: há algumas frases que me tocam, que me movem, porque parece que Rui falou isso esse mês, que falou ontem. Uma das coisas de que eu mais gosto, senhores, é que Rui disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa disse isso. Magno Malta lembrou também uma outra coisa que ele falou: onde quer que haja um direito individual violado, há de haver um recurso judicial para a debelação da injustiça. Este, o princípio fundamental de todas as constituições livres. O senador concluiu sua intervenção lembrando a frase profética de Rui Barbosa. Também é de Rui esta frase: a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela, não há a quem recorrer. Na mesma sessão, o deputado José Medeiros lembrou a importância de Rui Barbosa na defesa de um legislativo independente. O deputado disse: esse brasileiro, além de ser um pilar, idealista, realista, um grande frasista, um gênio, ainda contribuiu muito para o direito constitucional e para uma coisa muito importante, para a manutenção do tecido social, que neste momento é tão caro, presidente Rodrigo Pacheco, e para o qual este Senado, que é a casa dele, tem uma importância muito vital. Eu sinto que, neste momento, o Brasil está bem polarizado e precisa muito dos ideais de Rui Barbosa, de igualdade, de equidade, principalmente no tocante ao respeito às diferenças. Não pode um viés político massacrar outro sob pena de esgarçamento do tecido social. Nós precisamos que haja equilíbrio e Rui Barbosa defendia isso com todas as forças. O Senado, que custa caro aos contribuintes brasileiros, vem se omitindo em seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal, que instituíram uma ditadura da toga, onde eles decidem quais leis aprovadas pelo Congresso são válidas, legislam e ainda promovem perseguição política, tudo sob o olhar complacente do Senado. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Na imprensa internacional, as críticas vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores
sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que foi extinto pela graça presidencial. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são perseguidos, censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a Amando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano e meio. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Nesses inquéritos, em uma espécie de parceria com a velha imprensa e a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito já está no seu 3º relator, o ministro Benedito Gonçalves, que dia após dia mantém vigente a ordem que subtrai a renda de famílias. Há mais de 20 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Que não sabia, foi um momento de fraqueza da minha parte, de levantar o microfone, mas agradeço a benevolência e eu sei que tem o apoio do capoeirista Otto Alencar, discípulo de mestre Bimba. O filho está ali
E como eu sou conterrâneo de Otto, lá na Bahia, certamente não deixaria de falar nesse dia para um sujeito que tem Rui Barbosa como baiano, seu conterrâneo. E eu, uma época, fiz um esforço, senhor presidente, para ir à Haia, nosso primeiro secretário aí, e fui tirar uma foto ao lado do busto de Rui, e fui impedido pela segurança. E eu, não sem saber falar inglês, disse ele: eu sou baiano, eu sou baiano, eu sou baiano, ele é da minha terra. E me tiraram. Me tiraram, eu bati uma foto troncha lá. Mas Rui Barbosa, ainda que nada saiba sobre ele, o senso de justiça aguçado de Rui fez com que ele se tornasse patrono dessa casa. Outros passaram por aqui, poderiam também, mas ele era um homem diferenciado para seu tempo, e até com um quê de profeta nas suas palavras e na vida que viveu. Por exemplo, numa reunião como essa, e aí obrigado mais uma vez ao presidente Pacheco por ter me dado 1 minuto, e ele falou 1 minuto, e eu confesso ao senhor que não tenho a capacidade de síntese do senador Suplicy, com quem convivi. O Rogério está rindo, não sei se é porque Suplicy resume bem, mas eu não tenho condição, como ele. Eu tenho em Rui a minha inspiração, porque sonhei ser advogado a minha vida inteira. Tive o prazer de ser senador presidido por essa lenda que está aí do seu lado, José Sarney, por 2 mandatos, e o abraço, o cumprimento. Mas Rui se tornou Rui pelo senso aguçado de justiça, e pelo senso aguçado de justiça e de visão de vida e liberdade é que todos nós estamos aqui. Eu estava ouvindo o discurso do aluno do mestre Bimba, seu filho, é o Otto, mas eu estou falando a verdade, ele é discípulo de mestre Bimba. E ele falou algumas frases ditas por Rui, e outros devem ter falado também. E há algumas que me tocam e que me movem, porque parece que Rui falou isso esse mês. Falou ontem. Uma das coisas que mais gosto, senhores, Rui disse: de tanto ver triunfar a maldade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a diminuir-se de virtude e rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa falou isso. Uma outra coisa que ele falou: onde quer que haja um direito individual violado, há de haver um recurso judicial para debelação da injustiça, este o princípio fundamental de todas as constituições livres. Era um homem religioso, conservador. Oração e trabalho são os recursos mais poderosos da criação moral do homem. A oração é o íntimo sublime da alma, porque tem contato com Deus. O trabalho é o interior, o desenvolver, o apurar da energia do corpo e do espírito, mediante a ação contínua sobre si mesmo e sobre o mundo onde labutamos. Também é de Rui essa frase: a pior das ditaduras é a ditadura do poder judiciário, contra ela não há quem possa recorrer. Um dia grande para o patrono dessa casa e para o povo brasileiro e para nós baianos, que temos o privilégio de sermos conterrâneos de Rui Barbosa. Obrigado pela benevolência de Vossa Excelência. Eu cumprimento a todos nesse recinto. Quero lhe parabenizar por tornar histórica essa data, por homenagear esse grande brasileiro, um dos pilares de sustentação desse país. Quero registrar aqui a presença também desse grande brasileiro que está aqui na mesa, que nos honra com sua presença, o presidente
José Sarney, também histórica a sua passagem aqui, por tantos anos que ficou aqui nessa casa. Rui Barbosa é um dos pilares, como eu disse, da sociedade brasileira. Eu digo isso porque não só no direito, não só na economia, não só na política, mas em tantas outras áreas, ele está na consciência do popular, do popularesco. Quantas frases não estão aí ditas como ditados que são de Rui Barbosa e as pessoas falam e às vezes nem sabem? Por exemplo, querer é poder, se querer é poder, se poder é querer, querer é vencer. Então, não se deixe... A degeneração de um povo, de uma nação ou raça, começa pelo desvirtuamento da sua própria língua. A justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Os cursos de direito, a gente ouve muito isso. O homem que não luta pelos seus direitos não merece viver. Justiça tardia não é mais do que injustiça institucionalizada. Quem nunca ouviu isso? Isso tudo de Rui Barbosa. E essa frase aqui, que no Exército é quase que um mantra. O Exército pode passar 100 anos sem ser usado, mas não pode passar um minuto sem estar preparado. De Rui Barbosa. A justiça pode irritar porque é precária. A verdade não se impacienta porque é eterna. E por aí vai. A sabedoria vasta dele é cantada em verso e prosa, não é à toa, porque realmente era um grande brasileiro. E como todos os gênios, eu não sei, parece que isso é uma característica dos gênios, eles nunca são especialistas, né? Numa área só. Eles tem um especialista em várias. Aí pode perguntar, pode pegar Da Vinci, Newton e tantos outros, e você pega Rui Barbosa, economia, direito, política e por aí vai. Se você pegar os seus biógrafos, tem até uma certa dúvida entre eles se ele era um realista, se ele era idealista, uns discutem entre isso, né? Se ele era um homem realista, se era um idealista, e o fato é que ele era as duas coisas. Era um brasileiro, deputado Otto Alencar, que enxergava atrás dos montes, enxergava ao longe, portanto um idealista, mas sem tirar os pés do chão. Ele foi criticado algumas vezes por o seu projeto de educação sugerir conceitos que ele tinha trazido de países mais desenvolvidos e criticavam ele por não considerar as realidades nacionais. Portanto, ele estava sendo um sujeito realista e ao mesmo tempo idealista. Enfim, esse brasileiro que, além de ser um pilar, além de ser idealista, realista, um grande frasista, um gênio, ele ainda contribuiu muito para o direito constitucional e para uma coisa muito importante, para a manutenção do tecido social que nesse momento é tão caro, presidente Rodrigo Pacheco, e que esse Senado, que é a casa dele, tem uma importância muito vital. Eu sinto que nesse momento o Brasil está bem polarizado e precisa muito dos ideais de Rui Barbosa, de igualdade, de equidade, principalmente no tocante ao respeito às diferenças. Não se pode um viés político massacrar o outro sob pena de esgarçamento do tecido social. Nós precisamos que haja o equilíbrio e Rui Barbosa defendia isso com todas as forças. Viva Rui Barbosa!